tudo bem? Pense dentro da caixa. Durante muito tempo, eu e você ouvimos palestras, mensagens, lemos textos com o conceito pense fora da caixa. E chegou um tempo, ninguém imaginava que esse tempo chegaria, que a gente iria precisar voltar a pensar dentro da caixa. Acompanhe o vídeo, vamos pensar juntos. Não esquece de curtir o vídeo, deixe seu comentário e compartilha com todos os seus amigos. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e segue a gente também lá no Instagram, é @canalsedimentos. A Bíblia apresenta pra gente uma mulher que ela era muito bem casada, ela tinha uma família muito bem equilibrada, tudo estava correndo às mil maravilhas na sua casa, na sua família. Mas a narrativa bíblica informa pra gente que o marido dela veio a óbito, o marido dela faleceu. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Pelas palavras dela, era um homem exemplar, era um homem de bom testemunho, era um homem correto, era um homem que seguia os preceitos divinos. Porém, chegou o final da sua história e ele faleceu. Ao falecer, a situação dela fica extremamente complicada. Essa família, essa história que eu estou te contando, eles estão registrados no segundo livro de Reis, no capítulo 4. E logo no começo já vem essa história para cada um de nós. E aí essa mulher, ela se vê numa situação extremamente complicada, porque ela tem dívidas, ela tem responsabilidades, que com a ausência, com a falta do marido, tudo se torna para ela impossível de equacionar, de resolver, de quitar. Do dia para a noite, a casa dela, a família dela se vê numa situação extremamente pressionados, preocupados, desesperados. Então ela vai até o profeta Eliseu e ela fala com o profeta Eliseu. E ela começa primeiro dando o currículo do marido dela. A confiança dela é que o testemunho, a biografia, o currículo exemplar do marido possa gerar compaixão no coração do profeta. A primeira lição que a gente aprende em tempos de crise é que a gente deve procurar as pessoas certas. Pessoas que efetivamente, elas sem qualquer interesse de tirar proveito da gente, elas possam de fato nos ajudar. E ela chega no homem de Deus e fala: meu marido, teu servo, o meu marido, ele era correto, o meu marido, ele andava nos caminhos do Senhor, mas ele morreu. E ao morrer, os credores vieram na minha casa. O drama dela é que por não ter dinheiro, por não ter recurso, por não ter nenhuma condição de cumprir com os seus compromissos, o recado para ela foi: amanhã, a essa mesma hora, a gente volta. Se você não tiver conseguido os recursos, nós levaremos os seus 2 filhos para quitar a dívida. Levaremos os 2 filhos como pagamento. Se você é mãe e está me ouvindo, se você é pai, eu não acredito que você entregaria os seus filhos como moeda para pagar uma dívida. Então essa mulher entrou em total desespero e procurou o homem de Deus. É impressionante o conselho que ele dá a ela. E o conselho que ele deu, essencialmente, eu vou ler para você. Ele está aqui no versículo 4 do segundo livro de Reis 4. Ele diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Eu vou repetir para você. Então, entra em tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. O profeta fez uma pergunta para ela. A pergunta que ele fez foi: o que você tem em casa? E a resposta dela foi: eu não tenho nada. E essa foi a primeira parte da resposta. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos numa situação extremamente complicada, a gente não consegue enxergar o que nós temos, os recursos que estão à nossa volta,
e até mesmo aqueles recursos que estão a um palmo do nosso nariz. Se a resposta dela tivesse tido nessa palavrinha nada, um ponto final, a conversa teria terminado, o profeta teria terminado o aconselhamento e as recomendações que ele daria para ela. Mas ela respirou, colocou uma vírgula e ela responde: eu não tenho nada a não ser uma botija com um pouco de azeite. Entenda, azeite na época tinha muito valor e era a moeda, valia como dinheiro. Quem tinha azeite tinha recurso, tinha poder, tinha condições de sobrevivência. Aí o profeta ele dá um conselho: sai pela tua vizinhança, sai no teu bairro, vai onde você puder, vai em todas as casas e pede vasilhas vazias, não poucas. Pede o máximo que você conseguir. E aí a gente chega no versículo 4. Entra na tua casa, entra você e os teus 2 filhos, fecha a porta e começa a encher essas vasilhas com azeite, e as que estiverem cheias vai colocando de lado. Perceba o que está acontecendo. A recomendação e o conselho do profeta é todo ele absurdo, porque o desespero daquela mulher era muito grande. E ela já havia dito para ele: eu tenho um pouquinho de azeite. Mas ele fala para ela: você pega vasilhas vazias, não poucas, e entra na tua casa. Existem detalhes nessa narrativa que eu e você não podemos perder. O profeta, ele não entra na casa. Ele simplesmente determina o que fazer, dá uma palavra, dá um conselho, provoca a fé daquela mulher, provoca a fé da família, simplesmente deixa nas mãos deles o que fazer. Os filhos, não nos é dito aqui na narrativa, mas tenta imaginar se eles eram adolescentes, pré-adolescentes, um pouco mais que adolescentes. Mas jovem é jovem em qualquer cultura, época e lugar. Imagina o constrangimento, a vergonha de ter que sair de casa em casa pedindo vasilhas. E imagina as pessoas que vinham com vasilhas com um restinho de comida, ou com uma metade, ou sujo, e eles falando: não, tem que ser vazia, não podemos levar vasilhas pela metade ou cheias, não, nós precisamos de vasilhas vazias. E aí eles chegam em casa e entram. E note, a recomendação, ela é muito clara: entra na tua casa com os teus filhos e fecha a porta. A crise era cruel. Naquela crise, se ela não vencesse aquela crise, ela perderia 2 filhos. Ou seja, a morte para uma mãe, perder os seus filhos e ainda mais perder como pagamento de uma dívida. Mas o conselho do profeta foi para que se entrasse na casa e ficasse ali. É impressionante como nós vamos encontrar na Bíblia conselhos semelhantes, situações parecidas, de momentos de crise, momentos de conflito, onde homens e mulheres de Deus são aconselhados a estarem dentro das suas casas. É impressionante como existe uma sacralidade no ambiente da casa. Nossa casa é um lugar sagrado. A nossa casa, seja ela uma choupana, seja ela um bangalô, seja ela uma mansão, seja ela uma tapera, não importa. O nosso cantinho é um cantinho sagrado que não pode ser violado. É a nossa casa. E aí ela entra e o milagre começa a acontecer. Ela vai enchendo as vasilhas e aquela botija com um pouquinho de azeite não cessa de jorrar azeite. O milagre acontece. Perceba, quando o profeta fala vasilhas vazias, existe um significado simbólico muito forte. Vasilhas vazias quer dizer o seguinte: se você está em crise, se você está precisando, você precisa se esvaziar o seu eu. Você precisa deixar o ego, o orgulho, os seus palpites, a sua opinião, os seus achismos de lado. Todas as suas tentativas do que você acha que deveria ser feito, de todas as apostas que você faz para ver se alguma coisa dá certo. Se esvazie, porque o Espírito Santo não divide espaço com ninguém e Deus não divide a glória dele com ninguém.
Portanto, é justamente num coração vazio, limpo, preparado para recebê-lo que ele entra para jorrar e fluir. O milagre que a tua família precisa é simplesmente para a tua família. Os milagres de Deus, eles não são para espetáculo, eles não são para marketing, eles não são para explorar a fé e o dinheiro de ninguém. Eles são milagres para fins específicos que glorifiquem o nome de Deus e para aquilo que é útil para os servos e filhos de Deus. Se você segue na narrativa, chega um momento que ela pede para um dos filhos: me dá mais uma vasilha. E o filho responde: as vasilhas acabaram. Aí o texto diz: neste momento o azeite parou. Por que o azeite parou? Exatamente por aquilo que eu acabei de dizer. Deus não fica espetacularizando, dando showzinho, desperdiçando a sua unção e o seu poder. Se ela tivesse mais 1000 vasilhas, sairia uma quantidade de azeite daquela pequena botija de forma milagrosa para encher mais 1000 vasilhas. Mas enfim, terminou. Ela vai até o profeta, ela conta o que aconteceu e é impressionante a fala do profeta para ela. Então agora você vai, vende todo o azeite, paga a tua dívida e vivei do resto. Milagres não acontecem toda hora, todo dia e no atacado. Não é assim. Milagres acontecem de forma pontual na vida de cada um dos filhos de Deus. O detalhe é que quando o milagre de Deus acontece, ele acontece e ele define, ele resolve, ele abençoa, ele multiplica a bênção para todo sempre, na tua casa, na tua história e na tua família. Entre na tua casa, fique na tua casa, comece a pensar dentro da caixa, volte a ficar dentro da caixa. Não acredite nesse discurso que lá fora tem 1000 coisas, 1000 novidades e você vai conseguir tudo. Não, esse é o tempo de voltarmos para dentro da caixa. É o tempo de olharmos para as coisas simples, os pequenos recursos que nós temos, as pequenas possibilidades que o olho humano enxerga e confiar estas pequenas coisas, esses pequenos talentos na mão de Deus. E Deus proverá, Deus dará a bênção, Deus nos dará o escape. Que Deus te abençoe.